errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Jesus falou isso em determinado momento para um grupo de pessoas religiosas. Em outro momento, Jesus vai dizer a eles assim: vocês examinam as Escrituras buscando ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Bem, diante de tudo que Jesus trouxe, ensinou e revelou aos homens a verdade por onde os homens serão libertos, salvos e chegarão a Deus, essa verdade só podemos conhecer dentro dos ensinamentos de Cristo. Tudo aquilo que Cristo ensinou é o suficiente para que cheguemos a Deus, para que venhamos sair da maldição, para que possamos ter o acesso a Deus, por onde nós vamos entender, por onde nós vamos compreender, por onde nós vamos conhecer o meio para sair da miséria que o homem está e para chegar a Deus, através de todo o ensinamento de Cristo. Jesus, ele manifestou-se ao mundo como a luz de Deus, pois a humanidade e o ser humano, no geral, estavam perdidos de Deus, toda a humanidade. Tanto judeu, como grego, como gentil, todos se perderam da direção de Deus, todos. Tanto é que a palavra de Deus vai revelar lá em Salmos 14, que os homens tornaram-se inúteis, perderam o entendimento de Deus e viveram práticas abomináveis na sua vida, entendendo que achariam a Deus por meio das suas práticas. Os homens se fizeram imundos, malditos. Olha o que diz a palavra de Deus. O que está lá em Salmo 14 é repetido por Paulo, aqui no capítulo 3 de Romanos. É só você analisar e examinar as Escrituras, você vai ver isso. O que está lá em Salmos 14 é repetido aqui em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só que faça o bem. Esse bem aqui é em relação a Deus, que possa ser recebido por ele. O homem não pode fazer nenhum ato de bondade para ser recebido por Deus. Não há um sequer. Não tem como o homem. Por quê? Como é que o homem vai fazer um ato de bondade se ele já está dentro da imundícia do pecado? Como é que alguém impuro vai ter um ato puro? Está entendendo? O homem está contaminado com a imundícia do pecado na sua alma, o seu interior. Eles não têm mais a direção de Deus. Eles foram desviados para uma vida maldita, para práticas abomináveis, que Deus, assim, não é, reprova. Essas práticas, essa vida, esse entendimento, foi que levou os homens à maldição, a estar na impureza, na imundícia do pecado. O que Paulo falou aqui, Romanos capítulo 3, está escrito lá em Salmos. Paulo já repete o que está aqui em Salmos. Salmos 14 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis. Em suas obras não há ninguém que faça o bem. Escuta uma coisa.
A palavra de Deus diz que dentro da obra humana, ninguém opera o bem por onde será recebido por Deus, por causa de seu ato de bondade, por causa de seu ato de justiça. Não há um sequer que faça o bem nesse sentido. É muito bom a gente entender a palavra, para a gente entender qual é o sentido que ali a palavra está falando. Porque tem muita gente que pratica o bem, ajuda o próximo. Isso é bom ou não é? É. Tem muita gente que faz caridade, ajuda o próximo. Isso é bom ou não é? É bem? É. Agora, quando a Bíblia diz não há um sequer que faça o bem, isso está se referindo o bem pelo qual o homem será recebido por Deus. Não tem como o homem ser recebido por Deus pelos seus atos, pelas suas obras, pela sua caridade, pelos seus méritos, pelos seus feitos, pelas suas virtudes. Ninguém será recebido por Deus. Por quê? Está escrito na palavra, lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Vamos ler. É bom a gente estar lendo a palavra. Deixa eu marcar aqui para depois a gente voltar. Por isso que nós temos que fazer o que Jesus disse. Examinar as escrituras para não errar, tá? Tem muita gente errando aí, levando ensino errado, levando instrução errada, levando conceitos errados, levando ensinamentos de Deus errado. Por quê? Porque não estão voltados para meditar, examinar, manejar bem as escrituras, aprendendo dela. Quando a Bíblia diz não há um sequer que faça o bem, é no sentido de que o homem, pelo seu ato, possa ser recebido por Deus. Está entendendo isso? Ninguém na face da terra será recebido por Deus pelo bem que faça, pelo mérito que tenha, pela virtude que tenha. Por quê? Porque isso não pode acontecer. Porque o homem já está julgado e condenado. O homem já está dentro da impureza do pecado. O homem não tem como ele criar, nem fazer, nem operar, nenhum ato que possa justificá-lo diante de Deus. É muito importante entender isso. Olha o que diz o profeta Isaías aqui no capítulo 64. Olha o que está revelado no versículo 6. Mas todos nós, somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Arrebatar é afastar, é tirar de perto de Deus, levar para longe de Deus. O nosso pecado, as nossas culpas, nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus, nos tira da presença de Deus. Então, quando o texto vai dizer não há um que faça o bem, é no sentido do bem em relação a receber de Deus a justificação. O homem não pode ser recebido, justificado, aceito por Deus para a salvação, pelas suas obras de bondade, de justiça, de caridade, pela sua virtude, pelos seus feitos, pelos seus méritos. Está entendendo isso? Então é nesse sentido que o texto está dizendo. Não há um sequer que faça o bem. Por quê? O homem não tem como fazer o bem para que diante desse bem que ele faça, ser recebido por Deus. Porque o homem já está na imundícia. E tudo que ele faça é trapo de imundícia. Olha o que diz o texto. Eu creio na palavra, tá? Se alguém tem outro conceito doutrinário aí, pelo que ensinam seus pastores, seus teólogos, seus doutores, pode ficar. Amém? Mas bem-aventurado é quem está aqui, ó. A verdade para a gente estar firme nela e prevalecer é a palavra. A palavra vai dizer, mas todos nós somos como um imundo. Todos. Todos. Não tem uma pessoa isenta do pecado. Todos estão na imundícia do pecado. Por isso que o texto aqui, em Isaías 64, 6, vai dizer, todos nós somos como um imundo. Agora, escuta o que o texto vai dizer. E todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Está entendendo que a palavra está revelando sobre a condição do homem, do ser humano? Todos são como um imundo. E toda a justiça do homem, tudo que o homem faça, pensando que vai ser justificado diante de Deus, é como um trapo de imundícia. É a palavra está dizendo. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Todos estão dentro da imundícia do pecado. Como, pois,
Como, pois, alguém que está impuro vai purificar alguém? Alguém que está na injustiça, mergulhado nela, vai ter algum ato de justiça. É o que disse Jó. Jó também vai questionar nesse sentido. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Jó, capítulo 14, Jó vai dizer assim: como pode alguém tirar o puro do imundo? Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem do imundo vai tirar o puro? Quem? Jó faz um questionamento aqui. Jó 14, 4. Ele diz assim: quem do imundo vai tirar o puro? Quem? Ninguém. Ninguém. Não tem nenhum ato de justiça que o homem faça. Não tem nenhuma devoção de fé, de religião que o homem viva. Não tem nenhuma obra de sacrifício, de ritual, de bondade que o homem faça, que tire ele da injustiça diante de Deus. Nada disso vai justificar o homem. E Jó vai dizer: quem do imundo vai tirar o puro? Quem é que pode tirar um puro do imundo? Se todos estão na imundícia do pecado. Aí ele vai responder no mesmo versículo. Jó 14, 4. Ele vai dizer, ele faz o questionamento, depois ele traz a resposta. Quem do imundo tirará o puro? Aí é uma pergunta. Aí agora vem a resposta. Ninguém. 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 Nenhum homem sequer pode justificar o outro. Quanto mais alguma obra do homem, quanto mais alguma atitude do homem, quanto mais algum feito do homem, quanto mais alguma vida religiosa do homem, quanto mais algum ritual religioso, nada disso pode purificar você, nada disso pode tirar você da miséria do pecado, nada disso pode livrar você da condenação, nada disso pode justificar e levar você a Deus, pois o homem é mau, o homem está dentro de maldição. Não há um sequer que faça o bem. Esse bem é no sentido de ser recebido por Deus pelos seus atos. Não há um sequer. Porque todos são pecadores. E logo o pecador já está condenado. Ele não pode nem justificar a si e nem a outrem. É por isso que o homem precisa do advogado que absolve-nos da culpa do pecado. É por isso que o homem precisa do Salvador, que salva a nossa alma do juízo para não ir à condenação. É por isso que o homem precisa do justo, que esse sim, ele é justo e ele pode justificar o injusto. Aleluia! É por isso que nós precisamos do santo, puro, imaculado, porque ele pode santificar a nossa culpa, a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos, não pelo nosso mérito, porque somos santificados por Jesus. Pela santidade de Cristo, eu sou santificado, eu sou aceito por Deus, porque a palavra diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há um sequer isento de pecado. Todos estão mergulhados na imundícia do pecado. Todos estão afastados de Deus. Todos estão dentro de um juízo. Todos estão dentro da imundícia do pecado. Por isso que não há um sequer que faça o bem. Não há um sequer que possa ser livre da condenação do pecado entre os homens. Porque todos pecaram. Como por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Todos os homens. A todos os homens. Todo ser humano na face da terra que já existiu ou que venha a existir, já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce dentro da maldição do pecado, porque ele tem a natureza que não se submete a Deus. É por isso que Jesus disse, é preciso nascer de novo para ser filho de Deus. Para estar em comunhão com Deus, é preciso o homem ser restaurado. A restauração é no seu interior, é na sua alma. A restauração é no seu ser interior. E isso só pode acontecer pelo nascimento que Jesus é quem dá ao homem, nascido da água e do Espírito. Essa água não é água de batismo de igreja. Essa água não é água literal dos homens. Essa água não é de religião. Essa água é a água viva. Aleluia!
Essa água é a água viva que veio de Deus para nós, para nos purificar, para nos saciar a sede. É a água que Jesus disse: quem crê em mim, aleluias, Jesus vai dizer, não terá fome nem sede, porque essa água quem dá é Jesus. Não é água de igreja, não é água de pastor, não é água de batismo dentro de rio, dentro de piscina. É a água do céu, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Esta água que nos torna uma nova criatura. Quando nós somos emergidos, não dentro de uma piscina de igreja, não dentro de um rio, mas emergidos no corpo de Cristo pela fé. Nós somos mortos em Cristo, batizados em Cristo, para viver em Cristo para Deus, para ser membro desta igreja que é pessoas, que é membros que formam o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Quando Jesus disse, é preciso nascer de novo, e esse nascimento é da água e do Espírito. A água e o Espírito. A água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo de Deus, que também é a água. É isso que faz o homem ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus, não em batismo de água de igreja. O homem só é nova criatura quando ele crê em Cristo verdadeiramente do coração, confessando com a boca, crendo no coração. Ele agora passa a receber a remissão de pecados pelo batismo com o Espírito Santo, que o torna membro do corpo de Cristo, selando ele como propriedade de Deus. E agora ele tem a justificação, ele agora é santificado, ele agora tem a esperança da vida com Deus, porque ele agora passa a ser filho de Deus. Ele agora passa a ser nascido de novo, em Cristo, por Cristo, não é dentro de ritual de igreja. Errais, não conhecendo e nem examinando as Escrituras. Aleluias! Ninguém nos seus atos de justiça particular, ninguém dentro de ritual religioso, ninguém dentro de devoção ou prática ou vida de formalidade religiosa, faça o que fizer, o homem só pode voltar-se a Deus pelo único caminho, pela única porta, conhecendo a verdade e indo, andando, tendo a vida com Deus, através de Jesus. Aleluias! Através de Jesus. Não é através de uma vida religiosa. Não é através de uma devoção a uma instituição religiosa. Não é através de uma igreja religiosa. Não é através de cumprir caridade, boas obras, penitência, sacrifício, flagelo, ritual de igreja. É através de Jesus que o homem tem acesso e tem a comunhão com Deus. Através de Cristo. Não há um sequer que faça o bem. Não busquem ir a Deus por esses caminhos que estão apresentando dentro das religiões. O caminho que leva a Deus é um só, é singular, é exclusivo. E esse caminho chama-se Jesus. Não é igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Não é religião, não é boas obras, não é prática, não é devoção, não é submissão a nenhum conjunto de regra legalista de igreja. O caminho para Deus é Jesus. Glória a Jesus! E nós precisamos, irmãos, examinar as Escrituras para conhecer a verdade, por onde vamos ser libertos. Não tem como você ter o conhecimento da verdade. Não tem como você ser liberto. Se você não crer, não for informado, não for instruído, não for orientado por essa palavra. Ah, mas o meu pastor, a minha igreja, onde eu estou é uma bênção. Pode ser uma bênção para você, dentro da sua conveniência. Mas a bênção para te levar a Deus não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é pela doutrina dos homens. Se você quer verdadeiramente estar na bênção, se você quer verdadeiramente estar na vida, se você quer verdadeiramente ser liberto, se você quer verdadeiramente estar
em Deus para alcançar a promessa eterna com Ele, lá nos céus, você precisa estar sendo guiado por aqui, conduzido por aqui, instruído por aqui. E esse por aqui é dentro da doutrina de Cristo. Se você não tiver dentro da doutrina de Cristo, se você não tiver guardando e praticando a palavra de Cristo, se você não tiver dentro da submissão a Cristo, dentro da obediência, dentro da devoção, de prática de fé pela palavra de Cristo, tudo que você está fazendo é vã. Todo o seu sacrifício religioso, toda a sua devoção religiosa, toda a sua vida de desgaste, de presença, de obediência, de submissão, de sacrifício dentro da religião, obedecendo o que o sistema determina pelo homem que está na liderança, você continua perdido, separado da vida com Deus. Mas por que isso, irmão Wellington? Por uma coisa tão simples, porque você não é prudente para ouvir a palavra de Jesus. Jesus mandou alguém viver esse sacrifício de vida religiosa que o povo vive hoje no mundo, dentro das religiões. Jesus, ele orientou alguém a ser submisso, devoto, praticante, dentro das ordenanças legais que os homens impõem dentro das religiões. Jesus mandou alguém ser submisso a isso. Por que você está nisso? Porque você não examina, você não é prudente, você não é discípulo de Cristo, você não guarda a palavra de Cristo. Porque foi o que Jesus disse, aprendam de mim, dele. Jesus disse, guardem a minha palavra, para que sejam meus discípulos. João 8:31. Jesus vai dizer, você para estar com a sua vida firmada em Deus, na rocha, tem que ser prudente. E o que é que eu tenho que ser prudente para fazer? Ouvir e praticar a palavra dele. Não é o que ensina dentro das religiões. Tenha cuidado com o que você está aprendendo. No grupo que você está, no sistema religioso, se você quer ser liberto, você precisa conhecer a verdade. E Jesus é a verdade. A doutrina de Cristo é a verdade. O evangelho de Cristo é a verdade. O que Jesus ensinou é a verdade. Então, você precisa conhecer isso. O que Jesus ensinou. Por isso que tem muitos aí mortos com o nome de que vive. Tem muitos aí presos, oprimidos, entrando em depressão, na incerteza, na confusão, dentro da mente perturbada psicologicamente, espiritualmente. E aí não tem mais vida própria. Quem domina a vida dele é o sistema. É o líder. Ele agora é escravo de prática, de obra, de sacrifício, de obrigação, de devoção dentro do sistema religioso. Por quê? Porque ele ainda é escravo. Só vai ser liberto. Só vai ter a paz. Só vai ter a luz de Deus para esclarecê-lo quando se converter a Cristo. Ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, para ir a ele, por onde a fé é gerada. Porque a Bíblia vai nos revelar que a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa que hoje estão pregando nas igrejas. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra, a palavra de Deus que é Cristo. Você tem que ouvir de Cristo para a sua fé verdadeiramente ser gerada no seu coração, que vai lhe levar a Deus. Não, mas o importante é ter fé. Não, meu amigo. O importante é que a sua fé esteja principiada na palavra. Fé todo mundo tem. Católico tem fé, espírita tem fé, evangélico tem fé, budista tem fé, xiita tem fé, testemunho de Jeová tem fé, mormon tem fé, os candomblé, as pessoas que estão no candomblé têm fé, as pessoas na macumba têm fé, as pessoas que estão vivendo dentro de todo o ritual religioso têm fé, quem não é religioso tem fé, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente. O diabo também tem fé, ele crê. E ele não precisa ter fé, porque fé é você crer sem ver. O diabo, ele sabe que Deus existe porque ele já esteve lá. Todo mundo tem fé, mas não é essa fé que leva a Deus. Não é essa fé que agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas qual fé? Qual é o princípio da tua fé? Não é essa fé da crença religiosa. Não é essa fé de sacrifício, de devoção, de pagar promessa, de fazer campanha, de subir monte, de ir para pacto, de fazer vigília, de estar dentro de igreja, de ser obediente ao sistema religioso. Não é essa fé que leva você a Deus.
Porque fé todo mundo tem. Tem gente que crê em galho de arruda, tem gente que crê em pinhão roxo, tem gente que crê em pé de coelho, tem outros que crê em Deus, mas o dizer que crê em Deus não é a fé que leva a Deus. Está entendendo isso? A fé que leva a Deus é você se submeter à palavra dele. Pois foi essa fé pela qual Abraão foi justificado. Abraão deu ouvido à palavra de Deus e se dirigiu por ela. Foi essa fé pela qual Noé foi livre do juízo lá do tempo de Sodoma e Gomorra. Aliás, do primeiro juízo de Deus, da humanidade lá em Noé. Foi essa fé que levou Ló a sair e ser livre do juízo de Sodoma e Gomorra. A fé é você confiar e se dirigir pela palavra de Deus. Não é uma fé religiosa. Não é uma fé em crendices. Não é uma fé em misticismo. Porque todo mundo tem fé. As pessoas acreditam. Não vai acontecer isso. Isso é fé. Os filósofos, os artistas estão pregando isso. Olhe, creia. Tenha um pensamento positivo que vai acontecer o que você quer. Não é assim. Não é essa fé mística que Deus quer. É uma fé consciente, racional, principiada na palavra. Essa é a fé que nos leva a Deus. É uma fé que é dirigida no alvo da fé. Qual é o alvo da tua fé? É Jesus? É a palavra dele? Ou é a igreja, o que o pastor manda? Eis a pergunta. Vou perguntar de novo. Qual é o alvo da tua fé? Qual é o princípio da tua fé? Por onde tu estás sendo guiado pela fé? Hebreus, capítulo 12. Vou ler. Ou é 12 ou é 14? Deixa eu ver aqui para não errar. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhar para Jesus é estar aqui, ó. Olhando o que ele ensinou. Seguindo e se conduzindo por ele, na doutrina dele. Você está olhando para quem? Você está sendo conduzido e dirigido por quem? Por onde? Aonde? A palavra de Deus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Autor porque a fé que nos leva à salvação tem que ser principiada nele. E essa fé só vai terminar por ele. É principiada nele, eu creio em Deus por meio de Jesus, e essa fé vai terminar quando Jesus voltar. A minha esperança nele no final, que ele vem e nos levará para Deus. Acabou. Não precisamos mais de fé. Fé é enquanto você não vê. Fé é enquanto você espera. Fé é enquanto a promessa não chega. E aí, por isso que diz a palavra de Deus, temos que viver por fé e ir até o final, para que no final alcancemos a salvação. Nós já temos a promessa dela, mas ainda não alcançamos, não estamos vivendo. E esse é o perigo de muitos que estão desapercebendo, que estão sendo desprevidos, relaxado, louco, imprudente, que não está perseverando, não está vivendo numa vida lúcida, sóbria, examinando a doutrina para não desviar dela. E aí, há o perigo de você apostatar e desviar da fé. Desviar da fé é sair da direção da palavra, amigo. Não é sair da igreja, não. Tem muita gente que pensa que, eita, fulano desviou. Por quê? Porque saiu da igreja. Mas eu quero que vocês me mostrem onde é que tem algum texto mostrando alguém para não sair de igreja, para estar em igreja. Me mostrem, por favor. Vocês que pregam isso, vocês que são igrejanistas, que defendem, né, esse sistema religioso, esse local místico de igreja, onde você diz que é ali, que adora, que encontra Deus, que vive para Deus, que é de Deus. Vocês que pregam isso, por favor, coloca aqui no comentário onde é que tem Jesus ou os apóstolos ensinando isso que vocês aprenderam dentro das igrejas com seus líderes. Me mostre aí onde é que tem aqui na palavra, essa orientação para os cristãos. Não é crente de religião evangélica. É os cristãos
os que são discípulos de Cristo. Temos que ir até o fim para não apostatar da fé. Não é não apostatar de igreja, é da fé. E a fé é a vida na direção da palavra, é a vida confiando na palavra, é a vida esperando na palavra, é a vida dirigido na palavra, é a vida submisso à palavra, é a vida servindo, andando pela palavra. E a palavra é Jesus, o que ele ensinou. Essa é a fé que nos leva a alcançar a salvação no final dessa caminhada. E cuidado, para você não apostatar da fé, porque esse é o trabalho do diabo. Não é tirar ninguém de igreja, é tirar você da fé. É tirar você da palavra. É tirar o entendimento da palavra. É desviar você do princípio da palavra. É tirar você da submissão e da esperança e da direção de Cristo. Cuidado. Tem muita gente dentro de igreja que já apostataram da fé, ó, há muito e muito tempo e não sabe. E está sendo advertido, mas não são prudentes para analisar. Não examinam a fé. Por isso que foram reprovados. Por isso que Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Quantos estão reprovados? Quantos vivendo reuniões adorando a Deus em vão? Quantos mortos com o nome de que vivem? Por quê? Porque já apartaram-se de Deus, apostataram da fé, já não estão mais sendo conduzidos, nem guiados, nem estão sendo submissos à palavra. Estão sendo escravos, submissos, guiados, orientados, devotos à instituição religiosa, à doutrina de homens, ao que os homens determinam. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a nossa fé tem que estar em Cristo, na palavra dele, submisso, guardando, sendo fiel, praticante, jurando fidelidade. Não é a doutrina de igreja, nem a líder religioso, é a Jesus e a sua palavra. Foi isso que Jesus disse. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que no final nós temos que permanecer fiel. Guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Não negar o nome de Cristo é se manter no senhorio dele, submisso a ele e não se contaminar, nem prostituir-se com nenhum outro sistema que imponha em você ordenança que não é a de Cristo. Tem muita gente que está se prostituindo dentro de igreja. Estou falando de prostituição espiritual, porque já abandonaram o compromisso, a fidelidade com Cristo pela palavra. Você só pode ser fiel a Cristo. Você só pode estar com fidelidade a Cristo. Você só pode estar andando com Cristo se estiver na palavra dele. Por isso que eu digo, tem muita gente dentro das igrejas que apostataram da fé, se prostituíram com doutrinas heréticas, estão apartados de Cristo e não estão sendo fiel a Cristo porque não estão submissos a ele pela palavra dele. Estão servindo outros senhores. Quem é os senhores desse povo? As igrejas, as instituições, os líderes, as obrigações que estabelecem lá. É o que o povo está vivendo submisso. Não é a Cristo. Logo Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então logo vocês não me têm como Senhor. Você diz que eu sou o Senhor. Muitos estão dizendo aí, Jesus é grande, Jesus é poderoso, Ele é o Salvador, Ele é Deus verdadeiro, da boca para fora. Mas estão buscando salvação dentro de obra de igreja? Estão entendendo que só são salvos se estiver dentro de igreja? Estão submissos, não é a Cristo nem a palavra dele, é a doutrina dos homens de igreja? Estão vivendo os preceitos dos homens mais do que a palavra? Então logo, da boca para fora você fala. Mas isso não leva você a Deus. Porque Jesus vai dizer também: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por que não vai entrar? Vou repetir novamente. Jesus vai dizer assim. Está lá em Mateus 7, 21 por aí. Isso você encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus vai dizer:
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Bem, o que é que a gente aprende aí? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem é que vai entrar na vida eterna? Quem é que vai herdar a salvação? É quem está dentro de igreja? É quem está praticando obras de justificação, obras para serem aceitos por Deus? Quem é que vai entrar na eternidade com Deus? É quem está sendo cumpridor dos rituais e da devoção das ordenanças da igreja? Só aquele que pratica a palavra. Só aquele que anda na direção da palavra. Só aquele que está, não em igreja, mas na palavra. Para ser igreja, você tem que estar na palavra. E não estar dentro de igreja para ser salvo. Você tem que ser igreja, estar na palavra para ser salvo. Membro que forma a igreja. Meus amados irmãos, é tempo de despertar. Eu só trago aqui conteúdo que é importante, sólido, para lhe fortalecer, lhe advertir, lhe esclarecer e lhe tirar do engano. Se você der ouvido, você vai começar a ser tocado e ser instruído, esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele só trabalha nas vossas vidas se vós estiver dando ouvido à palavra. E o que você está ouvindo aqui é tudo principiado na palavra. Não endureça o vosso coração. Tem muita gente aí dando ouvido a muitas vozes, mas a voz de Deus é aquela que está te levando à palavra. Meus amigos, há uma confusão muito grande de caminhos de Deus. Meus amigos, há uma confusão muito grande de homens de Deus. Meus amigos, meus irmãos, há uma grande banalização de doutrina, de revelação, de profecia, de caminhos que o povo está sendo convidado a andar e práticas a viver como se fosse de Deus. Cuidado. Por isso que a Bíblia vai dizer que o simples dá crédito a tudo. Mas o prudente, ele analisa, examina, ele atenta para o que ouve e analisa. Ele não recebe tudo dizendo, aleluia, glória a Deus, é forte, é poder, né? Os meninos não têm essa coisa, né? Os meninos não têm essa questão de dizer isso, né? Eita, é forte, eita, é mistério, eita, é poder. Os meninos falam isso, mas quem é prudente fica analisando e vai examinar. Meninos são levados por vento de doutrinas. Meninos são enganados por doutrina de demônios. Meninos são feitos negócio de homens. Meninos é levado por heresias. Mas o prudente mantém-se firme na rocha, que é a palavra de Cristo, que é o que Cristo ensinou, que é o próprio Jesus. A minha fé está firmada, não é igreja, não é em doutrina de igreja, não é em doutrina de pastor, de teólogo, de nenhum homem. A minha fé não está firmada dentro de religião ou instituição. A minha vida com Deus não depende de uma religião, de uma instituição, de uma igreja, de ser fiel a homem, a ninguém. A minha vida de comunhão com Deus, a minha fé firmada em Deus está em Cristo, pela palavra de Cristo. E eu guardo a minha mente, eu protejo a minha mente contra os enganos de Satanás, os dados inflamáveis de Satanás, as influências de Satanás, os ensinos errados de Satanás, a deturpação do evangelho de Satanás, os falsos profetas de Satanás, as doutrinas heréticas de Satanás. Eu protejo a minha mente com o capacete da salvação. Eu me defendo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estou revestido com a couraça da justiça, andando e me prosseguindo pela direção da palavra, a couraça da justiça. Eu sou prudente no ouvir. E eu examino e questiono e protesto e uso o senso crítico. Eu não me abestalho dizendo, aleluia, fala papai que eu escuto. Não, não é nada de fala papai não. Aqui é, fala aí irmão.
Eu sou que nem os crentes de Berea. Falou, mas a Bíblia não diz isso não, meu amigo. Que é isso? Jesus não ensinou isso não. Não, mas eu sou homem de Deus, eu não quero saber. Quem é de Deus não é quem diz que é homem de Deus. Não é pelo fato de você dizer que é pastor que é de Deus. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja, não é quem é pastor, não é quem é padre, não é quem é papa, não é quem está na religião evangélica, não é quem está em igreja evangélica. Quem é de Deus é quem está na palavra de Deus. Aleluia! E se alguém traz algum ensinamento que não é o evangelho de Cristo, esse não é de Deus. Vai para lá. Filho do diabo vai enganar outro. Eu repreendo, eu combato, que eu estou preparado para o combate. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você for prudente e tiver aqui, ó, buscando aqui fortalecer-se em Deus, não é dentro de nenhum ritual religioso. O problema é que as pessoas estão achando que a vida dela é cheia de Deus porque elas estão dentro da devoção religiosa, estão dentro das obrigações religiosas, estão dentro dos rituais religiosos, estão dentro das cerimônias religiosas. Isso só torna esse povo cada vez mais seco, vazio e sem entendimento de Deus. Porque o que enche, o que fortalece, o que dá vida, o que faz o homem ser cheio de Deus é a palavra, é a palavra, é a palavra, enchendo o meu conhecimento. Eu tenho que se encher do conhecimento de Deus, para eu estar cheio de Deus, aleluia, e pregando com ousadia, e fazendo o bom combate da fé. O povo está aí sendo guiado por tanto caminho, por tanto vento de doutrina. Não, mas eu sou um profeta de Deus, olha, Deus está mandando tu dizer. Dizer o quê, meu amigo? O que é que Deus está mandando tu dizer? Tu já está começando errado. Porque o que Deus quer que a gente conheça está aqui, ó. E o pregador tem que pregar o que está escrito. Não é que Deus está me revelando. Deus está me dizendo, é mentiroso. O pregador, o profeta de Deus, na dispensação da igreja, ele é profeta para pregar a profecia que já está revelada. Não é a profecia que ele diz que está sendo revelado. Não é a profecia da mente dele. Não é aquilo que ele está dizendo que Deus está mandando ele dizer. Igreja, acorda, desperta, não dê ouvido a esses enganadores. Cuida de ti da doutrina. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é dele. Aparta-te dos tais, se não quiseres se perder. Profeta de Deus, homem de Deus, ministros da palavra de Deus, tem que pregar a palavra de Deus. O instrumento que eu uso é a palavra. O que eu prego é pela palavra. O que eu combato reprovo é pela palavra. O que eu contesto é pela palavra. Profeta de Deus usa a palavra. Cuidado, viu? Porque o diabo também tem levantado os seus usando a palavra de Deus. Sabia disso? O diabo também usa a palavra de Deus. Cuidado. É aí que você tem que ser prudente para analisar a doutrina de Cristo. Porque os profetas de Satanás, eles trabalham deturpando a verdade do Evangelho. Vou mostrar alguns. O cara que prega que o homem é salvo guardando o sábado é doutrina de demônios. O cara que prega que salvação é porque você é escolhido para o céu e o outro para o inferno é doutrina de demônios. O cara que prega que você só encontra Deus, que só é salvo se estiver dentro de uma igreja e se for batizado, é doutrina de demônios. O cara que prega que não existe inferno, que não tem diabo, que não tem juízo, nem condenação, e tudo isso já aconteceu, é doutrina do diabo. Cuidado, cuidado, cuidado com as doutrinas de demônios, que elas são criadas para apostatar vocês da fé. Vocês têm que analisar tudo aquilo que Jesus ensinou. E quando alguém trouxer alguma coisa a vocês, algum ensino, alguma orientação, vocês têm que examinar pelas Escrituras se Jesus trouxe ou não. Se não traz o ensino de Cristo, não receba. Olha o que disse o apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e o versículo 10, porque não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e o 10.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Rapaz, atente para essa palavra. Vai examinar isso aqui, coloque isso na sua vida. Seja prudente, meu amigo. Olha o que diz aqui, segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, pois não tem capítulo. João vai advertir os irmãos. João está orientando os irmãos dentro desse contexto, dentro desse cenário, porque tinha muita gente levando ensinamento, levando doutrina, falando de Deus, aquilo que não era o evangelho de Cristo. Ensinando ao povo nesse contexto aqui, coisas que não estavam de acordo com o evangelho, que Jesus não ensinou. E aí João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é a doutrina da igreja, não é a doutrina do teólogo, não é a doutrina do bacharel, do homem, não. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo. Você tem que estar sendo guiado, instruído, conduzido na doutrina de Cristo. E se algum líder, algum pastor, algum papa, algum padre, algum profeta, algum homem que diz que é de Deus, o que ele está te ensinando não é o que o evangelho ensina, ei, aparta-te dele, sai dele. Esse não está vindo pela inspiração de Deus, esse é enviado do diabo, tenho certeza disso, pois a palavra me dá essa base para falar isso. Vou ler de novo. João vai advertir os irmãos aqui, nessa carta, dentro desse cenário. Isso estava acontecendo. Tinha vários irmãos trazendo conceitos, doutrinas, ensinamentos que não era a doutrina de Cristo. Aí João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Logo eu sei quem é de Deus e quem não é. Logo eu tenho conhecimento para descobrir quem é de Deus e quem não é. Amém? Aí João vai dizer assim, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esta doutrina que é a de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais. Sabe por quê? Porque tinha gente levando essa doutrina nas casas. Tinha gente indo nas casas doutrinar os irmãos, ensinar os irmãos com a doutrina que não condizia com o evangelho de Cristo. Com a doutrina que não era o evangelho de Cristo. Que não era a doutrina de Cristo. Aí João vai dizer, cuidado, não receba tais. Não aceite na sua casa. Para estar levando esse ensino, aparta-te deles. Tem muita gente aí nas portas batendo, né? Opa, tudo bem? Bom dia. Nós queremos te ensinar o nome de Deus, Jeová. Nós queremos te falar do paraíso na terra, não é? Nós somos de Deus, testemunha de Deus. Nós estamos aqui para convidar você a fazer parte do nosso grupo, porque esse é o verdadeiro grupo de Deus que vai alcançar o paraíso na terra, né? Os testemunhos de Jeová. Não é o testemunho que eles levam, né, de paraíso na terra, de vida boa aqui na terra, de que Deus vai trazer um paraíso na terra. Só que isso aí não é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou pregar isso. Essa doutrina que o testemunho de Jeová prega não é a de Cristo. Logo, não aceitem. Cuidado. Não é só os testemunhos de Jeová não, tá? São evangélicos também. A doutrina que estão sendo o povo formado dentro de muitas igrejas evangélicas não é a doutrina de Cristo. Porque dentro de muitas igrejas evangélicas, o povo está sendo ensinado a buscar bênção dentro de campanha, a subir monte para encontrar a Deus, que dizem que lá Deus está mais forte a presença dele. Dentro de igrejas evangélicas, o povo é ensinado de que tem que se batizar e dar o dízimo, senão não é salvo. Dentro de muitas igrejas evangélicas, o povo é ensinado que tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Dentro de muitas igrejas evangélicas, o povo é ensinado que Deus só vai se manifestar para levar a bênção a eles dentro das igrejas, que é a casa de Deus. Isso não é a doutrina de Cristo. Cuidado, irmão. Tem gente que está mais preocupadão. Olha, o ensino católico, o ensino de Jeová, o ensino do mormon e os ensinos evangélicos, que também é heresia. Cuidado, irmão. Tu tá pensando que por tu estar dentro de uma instituição, uma igreja, uma religião evangélica, isso te faz de Deus, é?
Tu tem que vigiar, irmão. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma instituição. Aí vem, os católicos dizem que são de Deus, porque dizem que é a igreja verdadeira de Deus. Os evangélicos dizem que são de Deus, porque é a igreja evangélica. Os testemunhos de Jeová dizem que são de Deus, porque são os testemunhas de Deus. Os mormons dizem que são de Deus, porque é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E aí? E aí? Quem é que está certo diante dessas afirmações? Nenhum. Porque Jesus não disse isso. Jesus disse, quem é de Deus é quem está na palavra. Não é quem está dentro de nenhuma igreja, instituição, religião, qual for ela, católica, espírita, evangélica. Quem é de Deus é quem está no evangelho. É quem se converteu a Cristo, é quem foi restaurado, é quem nasceu de novo, da água e do Espírito, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Quem é de Deus não é quem mergulhou dentro de uma piscina de igreja, não é quem foi batizado em água de igreja, não é quem está sendo membro de igreja. Quem é de Deus não é quem é da igreja A, B ou C. Quem é de Deus é quem está em Cristo, selado pelo Espírito Santo. Romanos 8:9 diz a palavra de Deus que todo aquele que tem o Espírito de Cristo é de Deus. E quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. É o que Jesus também vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, guarda, ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Então logo a gente vai ver, é nascido da água, da palavra e do Espírito, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina. Quem é de Deus é quem está fiel, firmado, se conduzido, sendo guiado, submisso. Não é a igreja A, B ou C, é a doutrina de Cristo. É a Cristo, é a Cristo, é a Cristo firmado na rocha, que é a palavra dele que nós temos que praticar para ser de Deus. Então, cuidado, meus irmãos. Dá uma coceira no nariz. Quando eu estou pregando, é tanta inquietação. Porque aqui é assim, meu irmão. É a verdade. E você está recebendo essa palavra firme no teu coração. Porque esta é a verdade de Deus que você precisa ouvir. Não é esse oba-oba de igreja. Não é esses sermões morais, religiosos. Esses sermões autoritários dos homens. Esses sermões de usos e costumes. Formando em você só o exterior. E não trabalha o teu entendimento. A maioria desses sermões de igreja só trabalha o teu exterior. Mas a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. E vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos, para te levar à condução a Deus, para te esclarecer, tirando essa barreira que escurece o teu entendimento que o diabo tem colocado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhe resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso crer no Evangelho. Como disse Jesus, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Salvação não está baseada em vida de igreja. Salvação é pelo Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma informação. E essa informação nos leva a Cristo, a Cristo, a Cristo, para ser salvo. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. Porque ele, Jesus, é o Salvador. Então, cuidado, meus irmãos. Se alguém vem ter convosco, se alguém é ensinador, pregador, profeta, que está aí te conduzindo ao ensino de Deus, mas se tudo isso que estão falando não condiz com a doutrina de Cristo, saia daí enquanto é tempo, por favor. Estou te pedindo aqui encarecidamente pela tua alma, se quiser salvação, sai daí enquanto é tempo. Escapa por tua vida. Sai do meio deles. Vem para Jesus. Não seja levado pela multidão. A multidão não está seguindo a Cristo. São poucos os que entram pela porta e andam no caminho estreito. São poucos. Faça parte desse pouco. Dê ouvido à voz de Deus. E nessa noite, essa instrução foi para lhe advertir. Amém? Que Deus assim abençoe. Seja prudente. Busque conhecer a doutrina de Cristo.
E quando alguém vier até você trazendo alguma ideia, algum ensino, alguma instrução, dizendo, olha, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que estar ali, tem que ser batizado, tem que ir para a igreja, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Para você se defender, não precisa você ter um curso de teologia. Não precisa você ter um diploma de doutor nas escrituras. Para você se defender dos falsos profetas, dos enganos e dos enganadores, é só você conhecer a verdade. É só você aprender de Cristo. Conhecer de Cristo o que Cristo ensinou. Porque quando alguém vier até você, você pergunta assim a eles. Bem, Jesus ensinou isso. Isso está no Evangelho. Isso é a doutrina de Cristo. Está entendendo? Aí você vai descartar logo os mentirosos. Eles vão querer argumentar. Vão querer dar um bocado de texto para manobrar a tua mente. Para te enganar. Mas não vá viajar com ele nos textos. Peça para ele mostrar se Jesus ensinou isso. Jesus, fique firme na doutrina de Cristo. E se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, o Evangelho, o que Jesus ensinou, não receba. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Adinaldo Nogueira, que está aqui comigo, e a gente tem sempre se alimentado, né, irmão Adinaldo? A gente tem sempre se fortalecido, a gente tem sido prudente, né, irmão Adinaldo? Se fortalecendo do Senhor e da sua palavra, não é verdade? Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas, e que o Senhor e todo o povoado aí onde o Senhor está, no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, que Deus continue abençoando cada dia mais, amém? Tchau, tchau, fica na paz, e todos os que me assistem, que Deus continue abençoando a cada um de nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor.